vamos ler os versos de 1 a 5 e depois os versos 10 e 11. Nosso texto vai se pautar nessa profecia de Isaías aqui. Diz assim o texto, Isaías 53, primeiro de 1 a 5. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora o verso 10 e 11. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus, é a tua palavra e como ela é profunda, Pai. Como ela nos confronta, como ela nos motiva a entendê-la e a buscar o entendimento do teu texto. Quem é esse que eu estou falando dele? Ó Deus, nós carecemos que o teu Espírito Santo, Pai, abra o nosso coração e nos ajude a entender e a nos alegrarmos, Senhor, nessa bendita e gloriosa profecia que já se cumpriu, Pai. E nós desfrutamos dela, Senhor, os frutos que ela produziu. Assim, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos alegre o coração nesse momento e nos dê a graça de adorarmos o teu nome e contemplarmos a tua beleza, mesmo sem qualquer formosura. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, hoje eu vou pregar sobre a figura do Natal. Eu começo a dizer a vocês, à igreja, que a figura do Natal não é como essa que está exposta aí fora, ou a imagem do Natal, ou o retrato do Natal. Desculpe, irmãos. Caiu aqui os meus apontamentos. Voltemos aqui à nossa pregação. Nós temos que olhar, irmãos, para discernir qual é a figura do Natal para as Escrituras. Porque são nelas onde Deus descreve, onde Deus desenha, onde Deus mostra, revela o retrato do Natal. Não é fora delas. Nós vamos perceber no decorrer dessa exposição que não há luzes, não há festa, não há troca de presente, não há nada disso. Mas há uma cena gloriosa e, ao mesmo tempo, estarrecedora e impactante para o nosso entendimento, para o nosso coração. Então, o nosso tema hoje é a figura do Natal. Nós temos pregado nesse mês de dezembro sobre esse tema. Pregamos primeiro sobre o significado do Natal. Depois pregamos sobre a mensagem do Natal. E hoje nós vamos falar sobre a figura do Natal, colocando todo o fundamento dessas mensagens na Escritura. É de lá de onde nós tiramos todo o entendimento, todo o significado, toda a mensagem, toda a figura do Natal. A palavra figura tem vários sinônimos. Retrato, imagem, forma.
Todos eles têm como significado a representação visível e inteligível de um fato por meio de uma imagem. A natureza humana tem necessidade da figura, da imagem, para elaborar o seu significado e o conceito de estética e beleza. As revistas e os jornais utilizam as imagens para focar a atenção do leitor na escrita, na sua mensagem. Gostamos de tirar fotos, de guardá-las, catalogá-las, documentá-las e de compartilhá-las. Elas têm em si a sua linguagem e a sua mensagem. Esse é o nosso meio. Observe os museus, irmãos. Eles descrevem a história com muito mais imagens do que palavras. Existem salas repletas de quadros, objetos, fotos, símbolos, que contam a história das civilizações, dos avanços, das descobertas da humanidade. Os museus têm um charme de contar a história, enchendo nossos olhos com as imagens, com as figuras, com os retratos e com as cores e com os moldes da história humana. Eu fico fascinado ao entrar no museu, irmãos, que nós somos encharcados com imagens, mas que elas falam por si mesmas. Temos a necessidade da figura, da imagem, da forma, para conceituarmos a estética e a beleza, para definirmos o feio e o belo, o reto e o torto, o claro e o escuro, o seco e o molhado, o grande e o pequeno, a dor e a alegria, a decepção e a vitória, a vida e a morte. A imagem faz parte do nosso contexto. Não vivemos sem ela. Com as Escrituras, não é diferente. É a mesma coisa. Do mesmo modo. Ela tem sua linguagem pelas imagens. A glória de Deus se manifesta em toda a criação por meio das imagens, da figura, da pintura, do desenho feito pelo autor de toda a criação. O Salmo 19, do verso 1 ao verso 6, revela a imagem da glória de Deus em toda a criação, irmãos. E nós nos alegramos com isso. Nós entendemos que há um Deus. Não há palavras, não há som algum, mas as imagens nos passam essa mensagem. Ele é o Criador. Com o Natal, irmãos, não é diferente. Não é diferente. O Natal tem a sua imagem, o seu retrato, e nos passa uma mensagem profunda, impactante. Mas como a Bíblia nos mostra a figura do Natal? Vamos respondê-la expondo o texto que acabamos de ler, Isaías 53, versos de 1 a 5, e os versos de 9 a 13. As imagens reveladas por Isaías desenham de modo colorido, em alto relevo, a figura do Natal. Se você parar para observar com mais atenção. Vamos dividir nosso texto em 3 pontos. Primeiro ponto, a imagem do Natal, em Isaías 53, 1, tem a face de Cristo. Isaías profetizou durante 48 anos em Judá sobre o Messias, sua vinda, o pecado de Israel, a glória de Deus e seu reino. Isaías foi morto pelo rei Manassés, rei de Judá. O livro de Isaías é o evangelho do Velho Testamento. Ele revela de maneira clara a imagem do Natal, o Messias, o Rei Jesus, o Salvador, o governante maravilhoso, que é conselheiro também, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que é sacrificado para satisfazer a justiça de Deus. No capítulo 53, Isaías descreve a figura do Natal de modo maestral. Ele desenha em detalhes a figura de Cristo. Parece que ele está presente na cena, vivendo o momento com um pincel na mão,
desenhando a figura do Natal, a figura de Cristo, como se estivesse olhando para ele face a face. O que ele pinta, irmãos, é assustador, é estarrecedor, é impactante. Ele pinta a figura do Natal sem maquiagem, sem retoques, nua e crua. No começo do verso, Isaías escreve o cenário da chegada do Natal. Após, ele descreve sua figura, revelando a sua aparência. O profeta tem uma imagem perfeita, detalhada, da face do Cordeiro de Deus. Observe o verso 1, como ele começa, do capítulo 53, o seu discurso, a sua pregação lá no povo de Judá. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? São duas perguntas aqui. Isaías, nesse contexto aqui, irmãos, confronta a fé do povo com a mensagem do Natal, de Deus que estava trazendo para o seu povo. Poucos levariam a mensagem a sério, ou quase ninguém. E poucos ou quase ninguém creriam que um homem sem qualquer aparência e formosura seria o Salvador, o Redentor, o Rei de Israel. Isaías prega para um povo que não iria ouvir a mensagem da salvação. O povo rejeitaria a mensagem e a ele mesmo, ao profeta. Isaías prega para um povo que não iria reconhecer a figura do Natal de Deus. Isaías prega para um povo que rejeitaria a figura e a mensagem do Natal. Mas a pergunta é impactante, irmãos, porque a resposta para essa pergunta, só Deus responde. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E qual é a resposta? Só Deus, irmãos, pode revelar ao pecador, por meio de Cristo, a sua palavra e o seu braço forte. Se Deus não for ao encontro do pecador, por meio de Cristo, ele não pode ver a glória de Deus em Cristo. Se Deus não resgatar o pecador da sua cegueira e morte espiritual, ele jamais verá a imagem do Natal de Deus. Essas duas perguntas de Isaías são apavorantes, porque só Deus pode salvar o pecador para que ele discirna e veja a figura do Natal e creia nela. Esse aqui é o ponto. Porque Isaías sabia que o povo iria rejeitar, tanto ele como rejeitou, que foi morto pelo rei Manassés, como iria rejeitar a sua mensagem. Olha o verso 2. Ele começa a apresentar a imagem do Natal, dizendo assim: porque foi subindo. Quem foi subindo? Ele, o Cristo, o Jesus. O sentido aqui, irmãos, é de alguém que vai para a terra prometida para cumprir o propósito de Deus. A figura do Natal de Deus vem como confirmação de sua promessa lá em Gênesis 3,15. Ele vem como Salvador, como guia perfeito para a terra prometida, para o seu povo. Ele é o renovo da promessa feita a Abraão, quando Deus disse a Abraão o seguinte, está lá em Gênesis 22:12, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho, não negarei o meu. Eis aí o cordeiro para ser imolado no lugar de Isaque, para ser oferecido a mim. Já ali em Abraão, já havia ali o proto-evangelho, revelando a Cristo, o seu papel, a sua missão e o seu sacrifício em favor do povo de Deus, representado em Abraão e na sua descendência em Isaque. Ele é a figura do Natal de Gênesis 2, de Gênesis 12, quando Moisés manda a família se reunir para sair lá do Egito, e eles celebram a ceia, e nessa ceia eles imolam o cordeiro e asperem os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E quando o anjo de Deus vem à noite para juizar o Egito, o anjo passa ali e ninguém é alcançado pelo seu juízo.
e Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. Ele é a figura do servo sofredor de Isaías 53, que vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é a figura do Cristo, a confirmação profética do Velho Testamento, que foi crucificado para salvar o seu povo da ira de Deus. Isaías continua ainda no verso 2, revelando ainda a imagem do Natal, quando ele diz, como raiz de uma terra seca. Ele era a raiz de uma terra seca. Irmãos, observe o que Isaías está dizendo aqui. Como é que uma raiz pode sobreviver numa terra seca? Eu não conheço, irmãos, nenhuma árvore, nenhuma planta que sobrevive sem água, sem um mínimo de água. O sentido aponta para Israel, essa terra seca, onde nada brota, uma terra estéril, que expulsa qualquer raiz, uma terra morta, sem nutriente para firmar uma raiz e fazê-la brotar. Esta terra, por natureza, expulsa a semente, rejeita a raiz, porque essa terra é morta, improdutiva e infrutífera. É para essa terra que ele vem e é plantado nela. O povo judeu, irmãos, rejeita a pregação e a revelação da figura do Natal. Rejeita Jesus, sua vida, seu ministério. Ele é humilhado, destratado, rejeitado e morto por seu povo. É uma terra desértica, sem água, sem sombra, morta. Isso representa o coração do pecador. Ele está morto em seus delitos e pecados. Ele não esboça qualquer reação para Deus. Seu pecado o matou espiritualmente. Mas há um porém aqui, irmãos, tremendo. Diante dessa natureza, essa realidade de caos, Deus faz a sua raiz, a figura do Natal, brotar nesta terra. Olha só, irmãos. Ele faz com que ele cresça, produza, frutifique por meio da sua pregação e da sua morte. Deus o predestina para ele plantar a semente divina nos corações dos pecadores a quem ele quer bem. A figura do Natal se revela ao pecador em Cristo, trazendo sua salvação. A imagem do Natal é a figura de Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, Isaías 53, 2 e 3. A figura do Natal é de quem conhece a dor. Olha só o que diz aqui o verso 2 e 3. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele não tinha aparência, no verso 2. Ele não tinha porte e presença que chamasse a atenção para ser o rei salvador. Sua aparência não era de um personagem da nobreza. Sua aparência não refletia a imagem de um rei todo-poderoso, um Nabucodonosor, o rei da Síria, o rei de um faraó do Egito. Era contrário a isso. Sua figura não era hollywoodiana, como muitas vezes a gente vê nos retratos de Cristo aí fora. Não tem nada a ver aquilo, irmãos. Aquilo nega a realidade bíblica. Ele não tinha um porte físico portentoso, um forte porte atlético. O verso 2 diz, não tinha aparência nem formosura. Ele não tinha resplendor, majestade e glória aparente. Não havia nele nada que convencesse o povo por sua aparência. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Cristo. Isaías está vendo tudo isso e pintando o quadro. Deus o envia com a aparência de um homem comum para se relacionar com pecadores comuns. Ele de livre vontade deixou a sua glória e veio habitar no meio de pecadores, trazendo a luz e o caminho da salvação. Paulo, em sua carta, em Filipenses,
capítulo 2, verso 5, 8, assim como Isaías, ele diz o seguinte, falando de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Não tinha formosura nem aparência. Algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas ele não reteve isso, não quis. Pelo contrário, ele se esvaziou dessa glória, dessa formosura celestial e divina, e assumiu a forma de servo, de um doulos, de um escravo, de um diácono, tornando-se semelhante aos seres humanos. Isaías continua ainda no verso 2. Nenhuma beleza havia que nos chamasse, que nos agradasse. Podemos ler assim esse verso. Nenhum atrativo havia nele para que o desejássemos. É muito comum a gente se apegar, não é, às pessoas carismáticas, às pessoas de porte bonito, com a boa comunicação, a gente se apega facilmente. Né? Os atores da televisão, os atores de filmes, a gente se apega ali pela imagem, pela aparência, pela beleza, pelo formato, pelo físico, pela estética. A gente se encanta com isso. E a gente se quebranta isso pela aparência. Mas o verso aqui fala que Jesus não tinha nenhuma aparência e nada havia nele que nos agradasse. Isso é proposital. Para que nós não nos apeguemos apenas pela aparência a ele. Ele não despertava interesse nas pessoas pela sua aparência. A expressão agradar aqui significa ter prazer nele, amá-lo. Então, a figura do Natal, pintada por Isaías 53:2, não atraía o povo, não comovia o povo para ter prazer nele ou mesmo amá-lo, em sua figura, em sua estética. Nada havia na face do Natal que chamasse a atenção das pessoas. Nada havia na face de Cristo que fizesse com que os homens o desejassem. Ele não tinha uma face de anjo. A sua glória não brilhava como brilhou a face de Moisés. Ele rejeitou tudo isso, porque ele sabia que isso ia tumultuar a sua pregação e a sua palavra. A figura estética de Cristo era comum, não agradava ninguém, não chamava a atenção de ninguém. Porém, irmãos, ele é o Cordeiro perfeito de Deus, sem mancha, sem pecado, que foi oferecido em favor do pecador, sem qualquer atrativo aparente que chamasse a atenção daqueles que o viam. Olha o verso 3. O profeta vai mais além e descreve que sua imagem é uma imagem de dor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, irmãos, foi consciente da sua morte. Ele sabia porque estava morrendo, pelo meu e pelo seu pecado. Isso doeu nele. Homem de dores. Ainda no verso 3, ele era desprezado. Isso quer dizer, ele foi desconsiderado. Ele foi menosprezado pelos homens. O ministério e a vida de Cristo foi marcado por esses conceitos entre os homens. Desprezo, menosprezo. Foi chamado de Beuzebu. Em nosso tempo, não é diferente, irmãos. Ele é rejeitado, desprezado, desconsiderado. Faz-se pouco caso dele, piadas, desdém a respeito dele. O desprezo por Cristo e tudo que se chama Deus é fruto da natureza humana, obstinada ao pecado, ao erro, ao desvio, da fuga da verdade. O pecado deformou o homem
e a sua visão de Deus. O homem deformou Deus e tudo que vem dele. Esta é a terra árida, seca, sem vida, que nada brota, profetizada por Isaías, mas é nessa terra que Deus vem plantar a sua raiz, para que ela brote. E mude, irmãos, a natureza dessa terra que é o nosso coração. O povo judeu desprezou quando mais necessitava dele. Esta é a terra em trevas, que vive à sombra da morte. Esta terra despreza a luz, a salvação, o Messias, o enviado de Deus. Porque seus pecados são expostos diante de Deus e diante de cada um, diante deles mesmos. Ainda no verso 3, era rejeitado entre os homens, ele é abandonado, deixado só, ele é isolado da companhia dos homens, fazem bullying dele, rejeitam sua presença, sua palavra, sua pessoa, seu sacrifício na cruz. Não querem de modo algum, de maneira nenhuma. Ele não é bem-vindo, ele não é querido, ele não é desejável, ele não é amável. Tirem-o daqui, matem-no, desapareçam com ele. Por quê, irmãos? Ele incomoda, ele aborrece, ele confronta, ele dá dor de cabeça, dá insônia, ele provoca divisão, sua palavra faz o coração sentir o peso do pecado, o desespero da culpa e da condenação diante de Deus. E os pecadores e nós não queremos isso. Desprezo. Ainda no verso 3, homem de dores, homem de dor, homem que sofre golpes, chicotadas, homem que está ferido por golpes mortais dados pelos pecadores. Certamente, diz o texto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades malignas e crônicas, e os golpes que viriam sobre nós, vieram sobre ele. E nós o rejeitávamos e o desprezávamos. E dizemos, ele é amaldiçoado de Deus, mas eu não. Mas ele é. Ainda no verso 3, irmãos, ele sabe o que é morrer pelo pecado, como diz aqui. Ele sabe o que é padecer, ou o que é morrer pelo pecado. Ele foi, irmão, profanado pelas nossas rebeliões, foi abatido como um caçador abate sua caça por causa dos nossos pecados. A correção para a paz com Deus veio sobre ele com o golpe da sua morte. Ele é o tipo de figura que ninguém quer olhar, porque a imagem da sua crucificação acusa a nossa consciência. Fui eu que o crucifiquei, ou sou eu quem deveria estar ali em seu lugar. Sem sua imagem produz aversão, medo, fuga, desprezo, desdém, descaso, por ninguém quer ser condenado por causa dos seus pecados. Porém, irmãos, Cristo não teve vergonha de se colocar diante de Deus, carregando sobre si os pecados dos homens, a quem Deus quer bem. Cristo não se envergonhou de levar sobre si a maldição da cruz. Cristo não teve vergonha de expor suas vergonhas para salvar o pecador da condenação eterna ali quando crucificado. Cristo não teve vergonha de padecer em favor de um povo obstinado ao pecado e à rebelião. Cristo não teve vergonha de satisfazer a ira de Deus, indo para a cruz como um maldito, desprezado e rejeitado por seu povo. A figura do Natal, irmãos, é sem aparência, sem formosura, sem beleza, sem nenhuma qualidade física, mas revela o triunfo dele na cruz para satisfazer a vontade de Deus e justificar pecadores diante
do Pai. Isso é, irmãos, a figura do Natal. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, irmãos. A figura do Natal satisfez a Deus. Verso agora 10 a 12. Olha que coisa linda aqui. Isso aqui é impactante. Olha só. Verso 2 a 12 aqui. A consequência, o retrato. A consequência do retrato do Natal. Versos 10 a 12. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo. Olha só. Isso aqui não impacta a sua vida, não, irmãos? Deus se agradou de moer o seu filho na cruz. Isso não confronta o seu coração, não? A sua vida? Ou o modo que você está vivendo? Deus se agradou disso, para que eu e você estivéssemos aqui na sua presença. Vai mais além. Agradou esmagá-lo fazendo sofrer. Agora, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Aí vem o resultado de tudo isso aqui, irmãos. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá quem? O Cristo. O fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Ou aqui é o Pai, vendo o trabalho de Cristo. O meu servo é que ele fala, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte e foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Nos versos 2 e 3 do capítulo 53, Isaías descreve a face de Cristo sem formosura e sem beleza. Jesus é a imagem da dor provocada pela ira de Deus sobre o pecado. O desprezo de Deus na cruz é revelado na imagem deformada do seu Filho, satisfazendo a sua ira contra o pecado. Isaías descreve a figura de um homem que sabe o que é sofrer por causa da rebelião dos outros, sem que os outros lhes dêem importância. Isaías desenha a figura de um homem que não agrada a ninguém, porque ele carrega sobre si a doença crônica do pecado dos outros. Isaías pinta os golpes que um homem sem beleza está recebendo para salvar outros da condenação eterna, e os outros não têm o menor interesse em conhecê-lo. Contudo, Isaías olha mais adiante. O quadro, ele pinta agora a outra face do quadro. Ele pinta algo glorioso. Ele pinta algo aqui, irmãos, que é impactante. Isaías desenha a satisfação de Deus Pai com a figura do seu Filho, com a figura do Natal. A cena dos versos 10 a 12 é extraordinária. Primeiro, temos a imagem da satisfação do Pai no sofrimento do Filho. Deus está satisfeito, plenamente satisfeito com o sacrifício de Cristo. Deus está satisfeito, plenamente satisfeito com tudo que ele suportou. O segundo Adão. Deus está satisfeito, plenamente satisfeito com o efeito que a cruz trouxe para a sua glória e para o seu povo. Deus se agradou em moê-lo, fazendo o maldito, fazendo a oferta perfeita para satisfazer a sua ira e, na justificação, salvar a muitos do seu povo. Deus reconhece o penoso trabalho da pessoa de Cristo em favor de satisfazer a sua ira para que pecadores sejam salvos e haja a redenção de Deus sobre o seu povo. É uma satisfação plena, perfeita, prazerosa de Deus no seu servo sofredor. É a sua ação redentiva em plena ação ativa.
O resultado da plena obediência de Cristo é extraordinário, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 10. Segundo, nós temos a imagem da satisfação de Deus na justificação dos pecadores, por meio do sacrifício do seu servo sofredor. Primeiro, temos a imagem de Deus sobre o sofrimento do seu filho. Segundo, a consequência disso. Deus se satisfez, irmãos. O meu servo justificará a muitos. A raiz plantada em uma terra seca brotou, frutificou. O retrato do Natal é por demais sublime, fascinante, belo, forte. Está marcado pela dor em favor da justificação de muitos. O retrato do Natal é de salvação, de redenção, paz com Deus e vida eterna. Jesus não tem aparência externa, não tem beleza que hipnotiza, não nem formosura que deslumbre os nossos olhos, mas ele tem um poder de dar a sua vida em sacrifício pelos homens pecadores a quem Deus quer bem. Homens ruins, maldosos, homens que desprezam, rejeitam. Ele tem um poder de se ressuscitar a si mesmo e ressuscitar os pecadores convertidos. O servo sofredor tem a palavra de conhecimento que atrai, que chama para si, que faz com que o cego veja, o morto se levante, o coxo ande, o mudo fale, o surdo escute, o pecador seja perdoado e redimido e receba um novo nascimento. Esse é o retrato do Natal. E cá estamos nós, irmãos, comemorando a vida de Cristo, a sua obra. O retrato do Natal tem a face de Deus em Cristo, tem a face da sua palavra, tem a face da sua lei, tem a face da sua doutrina, tem a face da sua promessa, tem o rosto da vida eterna. O retrato do Natal tem a imagem de Cristo, o servo sofredor, que morreu em favor da salvação de muitos. E hoje, irmãos, e agora, está sentado em glória, em sua majestade, governando tudo e todos, e breve voltará para buscar a sua igreja. Ele virá em breve, não com a imagem de um servo sofredor, mas com a aparência do Cordeiro glorificado para julgar a humanidade, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A imagem do Natal, irmãos, é de sofrimento e glória. A imagem do Natal é de cruz e salvação. A imagem do Natal é de morte e ressurreição. A imagem do Natal é de condenação e justificação. A imagem do Natal é de juízo e redenção. A imagem do Natal tem a face de Cristo. Isso é glorioso, irmãos. Esse é o Natal que nós comemoramos, esse é o Natal que a Bíblia nos mostra, nos revela. Concluindo a nossa pregação, irmãos, não se esqueça, o retrato do Natal tem a imagem do servo sofredor que morreu na cruz para satisfazer o coração de Deus e justificar a muitos. Fora desta imagem, tudo é fantasia e sem sentido real. A imagem do Natal, hoje, é a imagem do Cristo glorificado e exaltado nos céus. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos ajude e nos dê a graça de comemorarmos o Natal tendo essa consciência e esse entendimento. Vamos ficar de pé? Vamos impetrar aqui a bênção apostólica, após ouviremos aqui um cântico. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja revelando a pessoa de Cristo, a imagem do Natal em nossos corações, agora, até que Cristo volte, para nós vermos face a face.
Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja.